Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos de volta para mais um podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação aqui do Just. Estávamos eu, Mabô, nossos colunistas ansiosíssimos por esse programa. Mabô, fala se esse caso da Lava Jato não era digno da gente abrir nosso programa com a vinhetinha de capiroto da Globo, hein? Com certeza, gente. O Cabaré pegou fogo, não sei vocês, mas essa semana eu não conseguia desgrudar do celular na segunda-feira. Tensões a mil, ninguém conseguia saber pra onde que ia as revelações. A gente tava até agora aqui aguardando pra ver se vai ter mais coisa. Todo mundo de olho no celular, Todo mundo de olho no celular, porque inclusive estamos esperando até mais notícias bombásticas. Até no meio do programa. A gente tá gravando numa quarta-feira. Exato. E amanhã sai o episódio e pode ser que aconteça alguma coisa. Pode ser que o mundo caia, mas a gente vai ficar de olho aqui, gente. E, olha, não é só a galera aqui do Justificando que tava ansiosa. Pelos comentários do Twitter, já tinha um pessoal pedindo por esse programa. Eu tô com um Twitter aqui do Michel Caldeira, dizendo: Justificando, cadê vocês? Estamos esperando um posicionamento sobre a Vaza Jato. Que pessoas fofas. Lucas Andrade disse: aguardando ansiosamente um podcast do Justificando sobre os últimos acontecimentos. Gente, mandem mais tweets fofos que nem esse, porque dá um grau pra gente fazer o programa, dá uma animação. Mas eu vou te falar, isso aqui pra mim foi o melhor, ó. No Twitter, a @CelaIoi de codinome Cala Boca Gamers lançou essa aqui. Em outras notas, depois dessas revelações do Moro aí, mal posso esperar pela próxima edição do podcast do Justificando. Já tô vendo eles tacando fogo na sala de gravação, em sentido lato sensu. Em sentido lato sensu, meu Deus. Aí eu fiquei pensando assim, quando eu vi o comentário, mas por que lato sensu? Acho que ela tá duvidando da nossa capacidade de tacar fogo. Não subestima, mano. Tacar fogo nesse negócio aqui. Hoje o programa vai ser quente. Bom, por essas e outras, não tinha como tema do nosso podcast ser outro. Diante das revelações trazidas pelo jornal The Intercept, na última segunda-feira, a gente vai discutir as implicações desse caso, que já tá conhecido na internet como Vaza Jato. Vamos falar de tudo que veio à tona até agora. Para conversar sobre esse último capítulo da nossa não tão querida política brasileira, temos Márcio Sotelo Felipe, advogado, ex-procurador do Estado, que, por sinal, além de ser do time da casa, o Márcio é um dos autores de um livro que reúne as análises de diversos juristas sobre a sentença dada sobre o Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. Márcio, chega junto aí, já faz o jabá do livro, vai. Oi, André, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Todo mundo ansioso. Tudo bem? Beleza. Prazer estar aqui no momento, acho que a gente pode dizer histórico, né? Histórico, estamos pontuando um momento importante da história do Brasil, da história da República. O livro, André, muito bem lembrado, chama Comentários a uma Sentença Anunciada, né? Ah, que nome poético. E ele foi escrito por 103 juristas, né? E se você pegar o livro lá, você vai ver que tudo que saiu nos vazamentos da Lava Jato estava lá. Todo mundo já estava falando, né? Tava tudo lá. A gente já sabia. O que nós tivemos agora foi a prova empírica, né? O fato daquilo que a gente via, deduzia, que a gente trabalhava com conceitos. Agora nós temos os fatos. Os fatos são irrespondíveis, né? Quanto os fatos, só maluco briga. Sim, com certeza. Temos também aqui no nosso time Patrick Mariano, mestre em Direito pela UNB e integrante da Rede Nacional de Advogados Populares. Bem-vindo, Patrick. Tava com saudade de você, meu caro. Qual foi o último episódio que você apareceu aqui? O último? Rapaz, eu não... Faz 94 anos. São muitos fatos, né? Nessa época de internet. Então mas vou falar. Cada dia é um escândalo. Eu tava com saudade, meu caro. Obrigado, André. Vamos lá. Queria aproveitar a presença dos dois aqui, Márcio e Patrick, para parabenizar vocês pelo artigo que saiu na CUT essa semana, viralizou. Se você ainda não leu a análise que eles fizeram da treta toda com a Giane Ambrosio, checa lá que já tem até o selo da Dilma de aprovação, né, gente? A Dilma Rousseff, né? Tweetou o artigo de vocês, meninos. Parabéns. Falta 100 pra gente bater 50 mil compartilhamentos. Então, você que tá ouvindo aí, vai lá e abre lá e dá um compartilhado. A gente tava vendo agora, tava 49,9. Então, mil, né? Quando acabar o programa, vai estar 50, vai bater nos 50. Então, pessoal, vai lá, bate lá no compartilhamento pra gente chegar nos 50 mil. Você, ouvinte, pode ser o número 50 mil. Não vai ganhar nada. Bom, para fechar nosso time que vai discutir todo esse quiporcó, a gente tem a queridíssima Margarete Pedroso, procuradora do Estado, membro da Rede Feminista de Juristas e da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Bem-vinda, Margarete, sua linda. Bem-vinda, Mag. Olá, tudo bem?
bom estar aqui de volta e nesse momento, como já dissemos aqui, histórico e de busca da verdade, né? De provar que tudo que a gente falou até agora não era loucura, que tudo apareceu e vamos tocar fogo. É nóis. E como sempre, nosso muito obrigada em nome do Justificando, a Rádio Brasil Atual, ao Fábio que capta o nosso papo todo, ao Renan que nos edita e também agradecimentos ao Sindicato dos Bancários de São Paulo e a Crivella Advogados. Bom, então bora começar que o tema é quente e rende muita conversa. Olha, apenas para finalidade de arquivo, vamos fazer uma pequena síntese do que tá rolando. Até porque, se você é minimamente privilegiado o suficiente para acessar um podcast, certamente você sabe o que tá rolando agora. Então vai lá. A semana se iniciou com uma matéria produzida pelo The Intercept Brasil, mostrando o vazamento de conversas trocadas por Telegram entre Sérgio Moro, quando ainda era juiz da Lava Jato, e outros procuradores do Ministério Público Federal. Se comprovadas as mensagens trocadas entre juiz e acusação, trata-se de promiscuidade processual por certo. Ao saber das notícias sobre o vazamento, o Moro minimizou ao máximo as trocas de conversa que foram divulgadas. E aí, para os jornalistas, ele disse, abre aspas, não vi nada demais nas mensagens. Havia uma invasão criminosa de celulares de procuradores e para mim isso é um fato bastante grave ter havido essa invasão e essa divulgação. Quanto ao conteúdo, no que diz respeito a minha pessoa, eu não vi nada demais. Deltan Dallagnol soltou um vídeo nas suas redes sociais se explicando. Bom, agora a gente pode escutar também um trechinho do vídeo do Dallagnol. Em primeiro lugar, é muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. Nós vamos continuar a atuar na Lava Jato, buscando atuar de modo correto e de modo eficiente. Nós vamos ainda ouvir as críticas que foram feitas pela sociedade e nós vamos aperfeiçoar a nossa atuação. Bom, gente, do jeito que está sendo divulgado, né, pelo que a gente já conhece do caso até agora, eles estão falando que é super normal, super natural uma das partes ter essa proximidade com o juiz. É normal a acusação tá assim nessa intimidade toda? Bom, Mabô, não é normal. Juiz e partes têm cada um seu papel dentro de um processo. O juiz, ele até pode receber uma parte para conversar, mas jamais para discutir isso no privado, primeira coisa. Uhum. E qualquer relação com a parte é uma relação dentro do jogo processual. Jamais uma relação pessoal para se discutir no WhatsApp. Acho que é muito bom e deixar bem claro aqui para o pessoal que está ouvindo, que não é da área do direito, que o Ministério Público é parte. O que isso significa? Ele é o autor da ação penal. Ele não é simplesmente confundido com o juiz. Quando a gente ouve esses áudios, dá uma grande impressão, e isso é péssimo para a própria credibilidade da justiça, de que o Ministério Público e o Judiciário são a mesma coisa, que ambos trocam figurinha e que eles é que estão ligados. Mas não é verdade. O juiz é uma figura que tem que ser imparcial o suficiente para poder julgar, para poder ouvir ambos os lados, dar contraditório, tanto para a acusação quanto para a defesa, e tratar igualitariamente as partes. Então, não é normal. Se é normal para o Moro, isso foge totalmente do que diz nossa lei e nossa Constituição. Então, nada normal isso. O que acontece, e eles fazem uma confusão, né, deliberada para jogar areia nessa coisa. O que é normal, o promotor ou o advogado despachar com o juiz, pode até despachar, é comum que se despache sem a presença da outra parte, mas o advogado que vai despachar o juiz, ele vai falar para o juiz. Uhum. Né? O juiz ouve. Não, né? e tem o juiz que estar dentro do material que ele está apresentando. Dentro do material. Né? O juiz é passivo, né? Ele escuta, você vai e diz, doutor, eu tenho isso aqui, essa petição, estou protocolando, tem tal coisa, tal aspecto, tal. O juiz simplesmente é passivo. Quando é que se ultrapassa o limite aí do permissível, da equidistância que o juiz deve ter? Se ultrapassa no momento em que o juiz passa a ser ativo. Ou seja, o que as gravações mostram, o que o material mostra, é o juiz indicando testemunha, é o Moro, é o juiz adiantando teses, é o juiz incorporando o papel de parte. Então aí ajudando na produção de prova, né? Na produção de provas. Dando dicas. Então veja bem, o normal é o advogado despachar, o juiz é passivo, ouve e fala muito obrigado, doutor, vou refletir e vou despachar. É isso que acontece no dia a dia do direito, é isso que acontece na operação do direito. O juiz indicar testemunha, não.
Não dá. Então a imprensa está construindo a narrativa de violação da legalidade e da privacidade porque questionam a veracidade da fonte do Intercept. O Telegram informou que não foi hackeado. A Globo tomou uma frente na história, bem como o ministro Barroso, né, para dizer que as conversas foram obtidas de forma criminosa. Por outro lado, o Gilmar Mendes já disse que a prova pode ser usada. E como fica então a utilização desse material vazado como prova? Eu pergunto isso tanto para utilização para defesa dos réus, quanto para os investigados de Lava Jato, mas também contra o Moro, no caso. Essa prova, ela vale de que forma? Ô André, eu queria trazer algo também aqui para somar isso, da questão da prova, e aproveitar que o Márcio também está aqui, porque eu acho que são situações semelhantes à que a gente vive agora, do ponto de vista de verdade histórica, ao que aconteceu na ditadura. Então você vê que da ditadura, pro povo brasileiro ter a certeza de que o Geisel sabia das torturas, foram 44 anos, até que um documento secreto de 1974 veio à tona. Então a gente está tratando aqui de uma forma de atuação estatal, paramilitar quase, uma forma extrajurídica de atuação estatal que teve consequências políticas e jurídicas drásticas para a história do Brasil. Então acho que esse é uma primeira coisa que eu acho que essa matéria do The Intercept, ela tem um conteúdo histórico, um conteúdo de revelação enorme. Então você imagina se só daqui 44 anos a gente soubesse como esses servidores públicos agiram para encarcerar um ex-presidente da República. Ô Patrick, só lembrando que o próprio Moro falou em oportunidade algo assim, não foi? Tipo, que contra os poderosos você deveria se contar os fatos. Ele, na época, em defesa própria, ele utilizou essa argumentação, né? Ele utilizou, e do ponto de vista de prova, então, que você trouxe, de fato, ela é uma prova que o Intercept revelou, uma matéria jornalística. Ela tem que ter um efeito para além do jornalismo. Ela tem uma repercussão evidente, uma irradiação. Ela tem uma irradiação política, jurídica e histórica. A histórica é imediata. Então acho que assim, o primeiro ponto o Lula hoje está absolvido do ponto de vista da história do Brasil. Então qualquer historiador hoje no Brasil que for retratar esse período e vai manusear esses dados, vai manusear essas informações, a consequência lógica é isso. Então, os efeitos históricos, os efeitos jurídicos e os efeitos políticos. A gente espera, então, dos efeitos jurídicos, que ocorram, sim, questionamentos aos processos instaurados, notadamente a liberdade do ex-presidente Lula, e do ponto de vista político, ou esse país faz um rearranjo institucional, ou vai ser essa forma de atuação extralegal, extrajurídica, em que as pessoas acham que pode fazer tudo, né, que não há lei, que não há limite, que não há limites éticos nem legais para sua atuação. Quando você fala de absolvição, se trata, no caso, dele não ter tido um julgamento justo e por isso ele não poderia ser julgado. A justiça não se faz nesse caso, né? Tá evidente a quebra da imparcialidade. Sim, exatamente. Né? Qual a imparcialidade que esses atores públicos, esses agentes públicos, eles agiram no caso do ex-presidente Lula ou em outros casos que eles atuaram? Para mim, nenhuma. Não, nenhuma. E o próprio Código de Processo Penal, ele fala que o juiz tem que se declarar suspeito se ele tiver aconselhado uma das partes. Quer dizer, até juridicamente falando, isso é expresso na lei. Então, claramente, a prova, para absolver, e independentemente da origem dessa prova, tem se colocado muito, eu acho que isso faz parte de um jogo para amenizar o conteúdo da matéria do Intercept, é tentar dizer que essa prova é ilegal, que essa prova é ilícita. Primeiro que a gente não sabe qual é essa fonte, e nem temos por que saber, porque a garantia de sigilo da fonte está na Constituição para a liberdade de imprensa. E quem disse que essa prova foi obtida por meio ilícito? Quem está falando isso é o próprio Moro. A gente não sabe ainda qual a origem da prova. Essa prova pode ter sido obtida por meio lícito, um dos interlocutores vazado, por exemplo, né? Dando um exemplo aqui. Agora, de qualquer forma, para absolver a prova, pode ser usada até mesmo a prova ilícita. Então, para a absolvição do Lula, essa prova é válida. Agora, a gente pode discutir outras coisas. Eu penso que aqui claramente tem um interesse público envolvido. E para o interesse público são servidores públicos no exercício da sua função, discutindo um processo e, em razão disso, obviamente, essa prova já seria válida. Você disse que pode-se utilizar a prova em benefício do réu, no caso Lula. No caso do Lula. Mas e se no caso é o Moro? Se for, olha,
Contra o Moro, né, eu digo. Veja bem, a vedação do uso da prova ilícita é para proteger o cidadão. Não é para proteger o Estado, para que ele possa condenar alguém ilicitamente por um processo nulo, né, por um processo injusto. Ele não serve para o Estado. Ele é uma proteção para a gente. Então, para absolver, isso tem sido dito por vários juristas importantes, e até o Gilmar Mendes falou isso. Isso é pacífico, mano? Isso é pacífico. É pacífico. Né? É pacífico. Para absolver, né, se pode usar. Você tem aí um conflito entre dois princípios. Né? O princípio que protege, por exemplo, a inviolabilidade da correspondência, das comunicações, né? E o princípio da liberdade das pessoas, o princípio que impede que as pessoas sejam presas injustamente. André, qual dos dois você escolhe? Qual dos dois é mais importante? Certamente. O da liberdade, evidentemente, é não permitir que uma pessoa permaneça presa injustamente. Né? Claro. A escolha é muito simples. E quando há um conflito entre dois princípios, um vai ter que ceder. Né? E é bem o que o Patrick falou, né? A liberdade das pessoas, a liberdade do cidadão é um princípio básico do Estado de Direito, um princípio básico de qualquer ordenamento jurídico. Ele prevalece praticamente sempre. Um aspecto que o Patrick falou aí, eu acho que é importante comentar isso, né? Que nós tivemos aqui, em 2016, o impeachment, a vedação, a candidatura, o impedimento da candidatura do Lula, essa vitória, a vitória desse candidato de extrema direita, com todas essas circunstâncias anômalas, tudo isso, né, significou um golpe de Estado. Né? O impeachment foi ilegítimo. Essa eleição presidencial foi ilegítima. Né? Isso é uma nova forma de dar um golpe. Antigamente, como é que se dava o golpe? Como o Patrick lembrou, na ditadura, né, com uma ruptura do direito. Agora, como é que se faz um golpe? Né? É por dentro do direito, não se faz uma ruptura, né, visível, né, do ordenamento jurídico, da Constituição. Eles usam as instituições, eles usam o ordenamento jurídico, eles usam a Constituição para aplicar golpes, né, para fazer prevalecer uma vontade política. Mudou a forma, mas a essência é um golpe. Nós tivemos um golpe em 64, nós tivemos um golpe agora. Presidente, como é que o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Pode falar sobre isso, presidente? Pensando nessa questão toda do judiciário sendo utilizado como ferramenta para atingir, enfim, fins políticos, para manipular todo o cenário nacional, eleições, tudo que vem acontecendo nos últimos anos. O Moro e o Dallagnol podem ser... O Patrick estava falando da responsabilização de quem for olhar para a história, mas criminalmente responsabilizados por todo esse esquema pelo qual eles estão atrás, enfim. O que vocês acham? Bom, sim, eles são servidores públicos, antes de mais nada, né, no exercício do cargo, então, evidentemente, eles têm responsabilidade por tudo que eles fizeram, tanto criminal quanto administrativa. Já existe um processo dentro do Conselho Nacional do Ministério Público contra o Dallagnol. Eu acho que o Moro, embora aposentado, ele deveria ter um processo também, porque foi um ato praticado no exercício das funções, isso administrativamente. Agora, criminalmente, está muito claro aqui, vários crimes a gente pode, né, já pensar, e inclusive improbidade administrativa. O mais interessante que eu acho aqui dizer é que foi uma trama muito bem orquestrada, utilizando-se a máquina do judiciário, utilizando-se a máquina pública, como diz o Márcio, quer dizer, um golpe feito por dentro das instituições públicas. Não pareceu que foi algo dos operadores do direito, né? Parece mais algo de uma organização criminosa que tinha como um objetivo claro e certo, não o exercício das suas funções públicas, mas de influenciar claramente dentro da política do país, dentro da história do país, acabar com um partido político, prender o líder das pesquisas para a eleição do presidente da República, eleger um novo presidente da República e ainda colocar esse juiz que conduzia tudo isso como ministro da Justiça. Como super-ministro da Justiça. Como super-ministro da Justiça, Segurança Pública. Então, isso tudo é muito sórdido, isso é muito típico de uma organização. Então, é muito sério tudo isso que a gente viu nos últimos dias e que a gente já sabia, mas que está aí materializado. Ô, Margarete, eu tava pensando aqui, no caso que a gente tava falando de produção de prova, se a produção de prova, essa
prova, se ilegal, ela não pode ser usada contra o Moro, porque é contra ele. Mas a favor do Lula. Mas a favor do Lula, tem 1000 outros fatos anteriores que já estavam sendo colocados, né? Tipo, quando o Moro vazou os áudios interceptados ilegalmente entre a Dilma e o Lula, condução coercitiva do ex-presidente Lula. Abuso de autoridade. Isso, a divulgação da delação premiada do Antônio Palocci durante as eleições. Ele atuou contra a ordem de um juiz de segunda instância para manter o Lula preso. Putz, quebra de sigilo telefônico do Lula, dos familiares de escritórios de advocacia. São tantos fatos que essa prova... Ele fez jurisprudência já, né? Com relação à prova ilícita. Não, e no caso, ele participa, como o Márcio estava falando, de vários eventos da história do Brasil recente, desde o impeachment, das eleições, da prisão do Lula. É muito estrago para um país inteiro. Né? Não precisa da prova ilícita para condenar o Moro, né? De jeito nenhum. Não precisa. Para impor sanções disciplinares e, eventualmente, sanções penais. Se é que essa prova é ilícita. Abuso de autoridade é crime. O que ele fez com o Lula, você tirar o Lula às 6 horas da manhã e colocar no aeroporto, possivelmente para levar para condução coercitiva, né? Então, essa é a diferença da antiga ditadura. Como é que o Lula seria preso em 1964? Com um soldado chegando de madrugada na porta dele, pegando ele, botando na cadeia. Como é que ele é preso hoje? Com uma sentença. Sim. Uma sentença à luz do dia. Como você deixa um preso incomunicável? Antes era nos calabouços da ditadura, escondido, nos calabouços da ditadura, né? Assim, hoje não. Hoje ele está cumprindo, o sujeito está preso cumprindo uma sentença. E não falta oportunidades aí para criar uma responsabilização, né? Por exemplo, no próximo dia 25 de junho, uma terça-feira, o Supremo Tribunal vai julgar um habeas corpus de defesa do Lula, tratando da suspeição do Moro em razão da parcialidade no processo que levou o presidente à prisão no caso Triplex. No dia 6 de junho, que passou agora, alguns dias antes do vazamento, ainda corria no CNJ um pedido de providências instaurado contra o juiz para apuração de supostas irregularidades cometidas na época que ele era titular da 13ª Vara lá em Curitiba. Porém, estranhamente, o corregedor, o Humberto Martins, determinou o arquivamento desse processo e diz que era mero conformismo, esse tipo de coisa. Aí nessa semana, o CNMP instaurou uma reclamação disciplinar agora contra o Dallagnol. Então, como fica tudo isso? São muitas oportunidades. O CNJ, no caso, precisava ter arquivado isso? André, eu acho que outra parte dos efeitos dessas revelações é o descrédito dessas instituições de controle, né? Então você vê, eu tive a honra de trabalhar junto com o deputado Vadir Damus, e o Vadir talvez foi a pessoa que mais apresentou representações no CNJ e no CNMP, justamente em todos os fatos esses que você e o Márcio e a Margarete relataram, contra os mesmos personagens, né? Era pra ele ter conseguido soltar o Lula naquela vez do Favreto, né? Então, tem isso ainda, mas você vê que todas essas representações, todas eles arquivavam. Todas eles arquivavam. Por quê? Porque havia ali uma conivência, né? Você vê, agora tá ficando claro como que funcionava. Então você vê como que a máquina funcionava por dentro. Então, CNJ e CNMP hoje estão, assim, tem luzes em cima dos porões ali deles, entendeu? Assim como a questão das delações. O grande mercado de delações que se constituiu no Brasil, eu espero que venha revelações sobre isso, porque tem várias denúncias de advogados que atuaram em processo da Lava Jato que o Moro indicava advogados para fazer a delação. Então, assim, você, André, eu quero fazer uma delação. Você chegava pro Dallagnol, aí ele falava assim, não, então você vai fazer delação, mas pega o Márcio aqui, que é um advogado que já trabalha com a gente, então você vai lá e faz porque aí tua delação vai sair. E tem mais. Tem revelações que não só o Dallagnol indicava advogados para fazer delação, como ele negociava preço. Então falava, tá 3 milhões. Aí o cara fala, não, então vou tentar reduzir com o cônjuge, o russo. Aí ele tentava falar com o cônjuge e com o russo, aí eles conseguiam desconto. Então, assim, como que funcionavam essas delações nesse porão de Curitiba, né? Há relatos de mulheres que foram exibidas aos seus companheiros depois de passar uma semana numa solitária, que é o caso do João Santana. Há relatos disso. Isso tudo foi levado ao conhecimento dessas autoridades. Então agora, acho que a gente fala no texto isso, Márcio, que o rei está nu. Então, assim, a gente já tinha
já tinha elementos, já tinha mais que convicções, a gente tinha provas de que acontecia, mas agora as coisas fecham, porque você tem os próprios autores dessas práticas reafirmando a sua ocorrência, né? Um aspecto aí, os holofotes estão sobre o Moro e o Dallagnol, mas como a explicação do Patrick deixou claro, é uma coisa que tem tentáculos em todas as instituições, né? Não é, eles não conseguiriam nada, os dois deslocados, né? Não conseguiriam nada se não tivesse a cobertura do TRF4, se não tivesse a cobertura do Supremo, se não tivesse cobertura no Conselho Nacional do Ministério Público, a imprensa, no Conselho Nacional de Justiça, porque tinha representação contra o Moro. Eles fizeram tudo o que fizeram com a complacência, né, com a omissão de todas as instituições, praticamente todas as instituições que estavam envolvidas na coisa. Então, eles são o braço, eles são a ponta do iceberg, né? Eles vão municiando as pessoas de recursos que fazem que elas fiquem com vontade de mais punição ali no caso, né? E agora, só pra finalidade a gente tava falando de russo, qual que é a do russo? A história do russo parece russo era o modo como ele estava sendo chamado pelo Dallagnol. Dallagnol chamava... Era o codinome. Era o codinome, era o código, né? A história parece que é o seguinte, tem um episódio aí da Copa de 58, que, o técnico da seleção, o Feola, o Brasil ia jogar com a Rússia, né? Que era o jogo mais importante daquele momento da Copa do Mundo, era o jogo da classificação. Então o Feola fez lá um esquema, né? Ensaiou um esquema com os jogadores, você vai fazer assim, vai passar por aqui, o outro vai por ali. E aí o Garrincha teria dito, tudo bem, mas você combinou isso com os russos? Então o Moro é o russo. É o russo. É a pessoa que já estava ali tudo no esquema. A metáfora é, tudo que a gente está fazendo, a gente já combinou com os russos. Então eles assumem já. Eles assumem. No apelido. Apelido, ou seja, já combinei com já combinamos com o juiz, qual é a sentença? Juiz, tá tudo certo, tal, daí chamar ele de russo. E isso tudo que a gente tá vendo, né, isso que a gente tava falando, é o começo, né? O próprio Glenn Greenwald falou, não soltei tudo, tenho muito material, é mais material do que ele teve no caso Snowden. Sim. Então, assim, vai vir muita coisa, acabou de chegar aqui, acho que a gente pode soltar, né, a vinheta do Plantão da Globo. Aí, solta a vinheta! Gente, amanhã esse babado já vai estar um pouco mais velho, mas enfim, estamos recebendo em primeira mão aqui, que já foi divulgado no programa do Reinaldo Azevedo, né? Mais uma informação que, enfim, foi obtida por conta dessa reportagem do Intercept. Temos aqui, novas mensagens mostram que Moro e Dallagnol agiam em conluio com o Fux do STF. Então temos aqui uma troca de mensagens do Dallagnol falando com os outros, enfim, procuradores, que ele já tinha acertado o rolê todo com o Fux, que o Fux... Enfim, já tava no esquema, basicamente. Então tem gente é com o Supremo com tudo, gente. É um grande acordo nacional, basicamente isso. Bom, então vamos fazer o seguinte. Então dá um corte aqui, a gente vai ler o que tá acontecendo e aí a gente já volta pra comentar. Tá. Então, bom, pessoal, a gente leu aqui um absurdo que tá acontecendo. Márcio, começa pra gente, explica. Então, eu tinha acabado de falar, antes da notícia, tragédia anunciada, da edição extraordinária, que nada disso teria ocorrido se não houvesse uma cumplicidade institucional, né? Se não houvesse... se os tentáculos da coisa não alcançassem o Supremo, não alcançassem outros órgãos, né? E aí nós estamos vendo que a conspiração... não tem nem como dizer mais que é conspiração, né? A gente não precisa nem... A conspiração contava com o apoio explícito do ministro Luiz Fux, né? Então, é uma contaminação de tal monta, né, da vida política, né, das instituições, né? É um apodrecimento, né, que não é possível. Tem que zerar. Agora, tem que zerar tudo. Ô, Márcio, está tudo comprometido, está tudo dominado. Nós estamos sob um governo que é fruto de uma fraude, nós estamos sob as consequências de uma fraude política, jurídica,
né, que intoxicou todas as instituições praticamente da República. Não, agora que eu fico curioso, mas dá para responsabilizar o Fux no caso? Isso não é caso de impeachment de um ministro do Supremo? Eu penso, assim, em tese, há crime de responsabilidade, sim, há crime de responsabilidade. E só pra lembrar, gente, o Fux foi o que impediu a entrevista do Lula, né? Antes da eleição. Antes da eleição, e ele também negou um habeas corpus ao Lula quando a defesa recorreu ao Supremo, então... Será que ele é russo também? Também é russo, né? A bomba aí é que ele é russo, né? O russo não era só o Moro, o Fux também era russo. In Fux we trust, gente. Essa foi a frase que eles usaram aqui nas mensagens. Os caras tinham convicção total de que o cara ia segurar a bronca. Isso mostra o seguinte, que o Fux e o Moro e o Ministério Público eram a mesma coisa. Era a mesma coisa. Não existia separação entre... O Fux e o Moro eram juízes, não existia separação entre o órgão da acusação e o órgão que julga. O órgão da acusação e o órgão que julgam eram a mesma coisa. Isso é um procedimento, típico procedimento da Inquisição, né? Na Inquisição, quem acusava, julgava, né? Uma conquista trivial do Estado de Direito, uma conquista trivial do Iluminismo, né? É separar o julgador do acusador. Isso é um grande esquema, é uma coisa que qualquer pessoa entende isso. Até a minha gata, a Frida, se eu explicar para ela direitinho, assim, com calma, ela vai entender que o acusador é uma coisa e o julgador é outra. Eu queria saber como... O Fachin falou hoje que ele via com uma certa tranquilidade, que não era nada demais também. Ele minimizou o fato e falou que a Lava Jato que é uma realidade. Agora eu queria saber se ele vê esse fato do ministro Fux da mesma forma. Acho que essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, quando a gente olha isso, né, colocado na Intercept, vê que tem um grande esquemão, né? Um grande esquema que tinha um objetivo muito certo, formado, como diz o Márcio, por instituições que, por sua vez, são compostas por servidores do Estado, que agem em nome do Estado, para um fim que tinha um objetivo muito claro, que alterou a história do país. Isso eu acho que é bem importante a gente falar. Todos esses sujeitos, que eu acho que são atores de toda essa história, essa trama, essa organização, porque é uma organização, né, uma organização criminosa que mudou os rumos da história do país, mudou os rumos da eleição e prendeu um futuro presidente da República, que tinha sido já um ex-presidente da República, que é o Lula. Quando a gente olha esses atores, é muito claro que o que eles estão fazendo hoje, que eu acho que o Fachin, a declaração do Fachin deixou isso muito clara, e a do Moro, é tumultuar esse processo. Então, é desacreditar tudo isso que a gente está enxergando, que está escancarado na nossa cara, e isso que eu penso que nós temos que tomar muito cuidado nos próximos passos, porque o trabalho agora é de desacreditar, só que de maneira alguma de negar conteúdo. Exato. Ninguém nega conteúdo. Virou política. E eu quero ver agora, com essa última bombástica, né, que nós acabamos de divulgar aqui, como negar o que foi dito pelo Fux, que foi um ator muito importante em toda essa história. Porque ele, e ficou muito claro já desde a reportagem de domingo, foi o Fux quem impediu o Lula de dar entrevista, né, para Mônica Bergman, antes da eleição, porque ele dizia que a entrevista do Lula poderia fazer com que o Haddad fosse presidente da República. Vejam bem, é algo que vem há muito tempo, né, há 2 anos antes da eleição. A Lava Jato, na verdade, foi uma grande encomenda que foi feita para que tivesse o resultado que é eleger um presidente, seja lá qual for, nem sei se era o Bolsonaro mesmo, né? Não sei se era essa a intenção, mas que fosse realizar ali um esquema que já estava armado. Eu queria lembrar também que nesse caso aí o Dallagnol fala do Fux até debochando do fato que já as coisas são combinadas aí. E aí, o argumento de muita gente que olha esse caso, fala assim, tá bom, pode ter tido esse vazamento, mas passou-se o julgamento por diversas instituições. O que a gente tá vendo que pelo menos no Supremo foi corrompida a coisa, em primeira instância foi corrompida a coisa, e no caso do TRF4, aquela questão de soltar o Lula ficou meio estranho, né? Tô louca pra ver a gravação desse dia. André, só queria contextualizar essa coisa do Fux, porque o que eles revelaram hoje aconteceu no dia 22 de abril de 2016, certo? Tá.
o que estava acontecendo no Brasil nesse Nem dia? eu lembro mais, gente. No dia 17 de abril, o plenário da Câmara cassou a Dilma, dia 17. Então foram 5 dias depois, eles estavam tramando com o Fux. Foi entre o julgamento pela Câmara e o do Senado. Então já tinha o resultado da votação na Câmara. Então por isso que ele falou do novo governo já. Então ele já... O Temer, né? Antes mesmo do Senado, Com né? o Supremo com tudo já naquela época. Agora, um ponto, assim, que eu acho que é a forma de atuação desses caras com relação ao ministro do Supremo funcionava muito na ameaça, na intimidação. Você vê que o relato deles é que o Fux relata pra eles que viu o que aconteceu com o Theory e que, tipo, eu sou esperto, não vai acontecer comigo, porque o Theory ousou desafiar o Moro. E isso é verdade, porque no início lá, a gente até falou em outro programa aqui, o Theory deu um alvará de soltura para vários acusados da operação, e o Moro, ao invés de cumprir a ordem dele, mandou um pedido de informações de volta, falou, olha, o senhor tem certeza do que o senhor vai fazer? Veja bem, porque aqui entre os réus tem gente que está acusado por tráfico e pode fugir do Brasil. Ou seja, ele se recusou a cumprir a ordem do Theory, ameaçou o Theory. O que o Theory fez? Recuou, falou, não, verdade e tal. Então, eles funcionavam muito com isso. Por quê? Porque eles tinham o apoio da mídia. Uma opinião pública a opinião pública massiva em cima. Então, eles intimidavam ministros. Então, o que se demonstra desse diálogo é que ali você tem meios ministros, né? São ministros meio zumbis, que não agem por outra razão que não uma vontade de... Né? Politicamente caro falar amedrontados, eu acho. Porque assim, você acha que esses ministros, eles estavam amedrontados, alguns deles. Então, aí você entende essa declaração ridícula do Fachin, você entende o oportunismo do Fux. O Barroso na Globo News ontem, uma coisa horrorosa. Então, no caso, não são juízes, né? Porque existe um custo político de se falar mal da Lava Jato, e essas pessoas colocam isso em consideração para além da Constituição. É isso, são juízes políticos. Gente, uma coisa que eu queria perguntar aqui o Moro ainda tá lá, né? O Moro ainda é ministro e ele tá comandando a Polícia Federal. E aí eu queria jogar para vocês. O que implica o fato do cara ainda tá lá, né? nessa posição, diante dessas investigações que estão rolando? Enfim. Tem umas condições, ele não tem umas condição moral política de ser ministro da Justiça, ele tem que sair imediatamente. Tem que sair imediatamente. Ele vai. As investigações, toda essa coisa aí, estão sob a tutela dele. Né? Ele é o chefe do Ministério da Justiça, não tem a menor condição. Tem que sair, demissão imediata. Isso a ordem já pediu. A OAB, né? A OAB já pediu. Houve um manifesto de 400 advogados, né, pedindo a demissão do Moro. Ele tem que sair. No mínimo. Até se ele quiser garantir uma idoneidade para essa investigação, né? Hoje foram instaurados 3 inquéritos para apurar o vazamento dessas informações e não apurar o conteúdo das informações, apurar o que o hacker fez. Deixa eu lembrar, vamos lembrar o cinismo do Sérgio Moro. Quando ele soltou o áudio da conversa entre a Dilma e o Lula, soltou ilegalmente, porque não havia mais naquele momento a cobertura da autorização judicial para violação do sigilo, soltou ilegalmente, ele fez a seguinte declaração: o que é de interesse público tem que falar, tem que mostrar, que é do interesse da sociedade. Agora, como ele foi o atingido, a primeira coisa que ele fala é, a violação do sigilo e tal. Não sei o que, a privacidade e tal. Então, 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Então, fica aí a lição, né? Quem com vazamento fere, com vazamento será ferido. Não, e assim, ele também se compara a situação dele com um juiz que deveria prezar pelo sigilo de tudo, e um jornalista, né? O papel do jornalista é outro. Exatamente. E aí a gente pode, inclusive, fazer paralelas com o caso Watergate, né? Lá nos Estados Unidos, que derrubou um presidente e a fonte só foi revelada 2000 e bolinha. Né? Que foi o cara que era um cara interno do FBI que conseguiu descobrir. É o que o Patrick tava falando, né? Dessa importância de se dizer isso. E para além do Watergate, tem um caso que ninguém tá falando na mídia brasileira, que eu fiquei sabendo porque eu tenho amigas argentinas que me contam tudo, mas eu não sei porquê. Não, eu sei porquê. Não sai aqui. Que eu não sei se vocês estão por dentro, mas o caso da Cristina Kirchner, né? Que ela teve mandado de prisão, ela só não foi presa porque ela tem foro privilegiado e ela é senadora. Mas enfim, também desponta como uma potencial presidenta, ela não vai mais ser
a cabeça da chapa, ela vai ser vice, mas enfim, a gente sabe que é uma puta liderança política, progressista do campo da esquerda. Ela também estava sendo investigada por acusações de corrupção e tem um promotor do caso dela, que seria tipo o Dallagnol, assim, pra nós, que é o Stormelli, que tá mancomunado com um cara que se chama Dallacio. Procurem depois no Google, Dallacio. Que era um cara, basicamente, que fazia acordos por fora com possíveis delatores. Ele era do MP de lá? Não. Ele era aliado ao cara do MP, que é o Stormelli. Entendi. Então ele era como se fosse um espião mesmo, gente. Uma pessoa que fazia transações. Ele se apresentava como um advogado. Tipo assim, chamava a galera pra fazer acordos. E tipo assim, olha, você não quer delatar nesse caso, não sei o quê. Então assim, qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso é um modus operandi que aparece na América Latina. Na América Latina, né? Por que será? Exatamente. Será? E ninguém fala disso, mas é isso. O cara que tá processando a Cristina, que tá pedindo a prisão da Cristina, tá envolvido com esse Dallacio, que era o cara que fazia os esquemas. E também tem conversa de WhatsApp. Gente, é a mesma história com outros nomes. E com a Cristina Kirchner ao invés do Lula. Então, assim, é uma operação Condor 2.0. Parece que esse pessoal todo foi para os Estados Unidos. O Sérgio Moro foi para os Estados Unidos, fez curso lá. Então, há realmente... Desde sempre, né? Sólidas razões para a gente concluir que há uma inteligência por trás disso, né? Essas coisas não surgem espontaneamente, autonomamente em vários lugares, né? É uma estratégia, né? Agora, o Equador também. O Equador também tá... A Mabô trouxe bem a da Argentina e desse contexto latino-americano, mas o Equador é isso. Os principais dirigentes da Revolução Cidadã, lá da pessoal do Correia, tá com 10, 15 processos. O ex-chanceler do Correia também tá exilado porque numa reunião ele fez um discurso para os partidos da base dele e ele foi acusado de incitação. Então, a mudança, o golpe que teve no Equador também é muito semelhante. Essa perda de institucionalidade que a gente tem... a gente estava tratando agora há pouco sobre responsabilização dessas pessoas, mas são em tantos níveis, a gente está falando de CNJ, a gente está falando de STF, a gente está falando de TRF4, dá para acreditar que a partir do que aconteceu essa semana e a partir dos vazamentos que devem ocorrer nas próximas semanas, esses que estão tanto na mão aí do Glenn, quanto, sei lá, até do Reinaldo Azevedo e de outras pessoas, dá pra acreditar que pode acontecer alguma coisa ou o cerco tá muito fechado? Olha, eu acho, André, que vai depender muito do que vier, né? Parece que tem muito material ainda para ser divulgado. Eu acredito que vai depender muito do que vier, em que contexto isso for vir, se a grande imprensa vai abraçar isso ou não, quantos vão pular do barco, né? Tem muita gente pulando do barco, né? A gente já tem visto. Então, eu penso que ainda é muito cedo para a gente ter certeza do que vai acontecer. A expectativa é de que realmente essas pessoas sejam responsabilizadas, sim, mas eu acho que depende muito do contexto político que isso vai acontecer. Agora, o Patrick falou uma coisa que eu acho que é muito importante frisar. O mais importante disso tudo, além das responsabilizações, claro que isso em qualquer Estado democrático de direito é o que a gente espera, mas a gente está recontando a história. E isso é ímpar. Não é só um cara cheio de contatinhos que foram gravados. Nós estamos falando de um juiz que conduziu a maior operação da Polícia Federal do Brasil, né, que mudou o curso da história política do Brasil, mudou o resultado das eleições e que tinha relações sórdidas de poder em várias instâncias. Então, essa história está sendo recontada. Agora, o resto, eu acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que a gente tem que esperar os próximos passos, que vem coisa grande por aí. O Moro vai para o Senado prestar esclarecimento no dia 19. Então, acho que trata-se também de um fato político no qual a gente tem que pressionar. O Bolsonaro não falou Câmara, nada, absolutamente Senado. Nada até agora sobre o caso. Ele se recusou a comentar, né? O Bolsonaro, só os filhos que estão, né? O 01, 02 estão lá conversando com a imprensa e tweetando, enfim. Mas o Bolsonaro parece que tá protegendo ainda, porque não sabe... também não tinha falado nada, né? Ele condecorou o Moro no dia seguinte. Mas assim, falar publicamente sobre o caso, quando a imprensa pergunta, ele não fala. Ele não solta uma declaração, enfim. E aí, é isso, vamos ver. Vou falar uma coisa, nós temos... Está faltando um aspecto aí para a gente explorar.
nós falamos muito do Estado, né? Nós falamos dos juízes, do Ministério Público, do Supremo. O que nós não falamos ainda é das forças sociais que estavam por trás do golpe, né? Que estavam por trás de tudo isso, né? O Estado não é autônomo. Então, existia uma elite, né? Classe dominante, Fiesp, o chamado mercado, a mídia, né? Nós falamos um pouco, mas que representa isso tudo. Ou seja, um complexo de forças sociais estavam por trás disso tudo, que deram a sustentação social. Então, eles tinham a sustentação jurídica dos órgãos superiores, do judiciário, eles tinham apoio na grande imprensa, e eles tinham apoio da burguesia. Eles tinham o apoio dos setores sociais interessados, né, na acumulação, interessados em dar um golpe, interessados em mudar a estrutura política do país, né, de retirar direitos. Quer dizer, é um grande complexo de fatores em que entra o social, entra o econômico, entra o político, entra o jurídico, e entra no final de tudo, né, colocando tudo isso no liquidificador, é a luta de classes. Né? Aí você perguntou, o que vai acontecer? Não sei, é uma questão de poder. Isto pode significar, o nosso poder não é o do Estado, nós não estamos na máquina do Estado, não estamos no aparelho do Estado, né? Isso pode significar um momento uma virada no poder social. De que forma? Povo saindo na rua, né? Grandes manifestações, greve geral, isso pode ser o combustível para que as pessoas percebam que elas estão sendo governadas, né, por uma gigantesca fraude de uma elite que está interessada apenas nos seus interesses e que está retirando direitos deles, está retirando renda deles, está retirando o patrimônio deles, que é o grande sentido disso tudo. Né? Então, se nós tivermos o poder social de colocar gente na rua, das pessoas forem na rua, tem uma greve dia 14, né? Vai ter manifestação, se tiver 2, 3 milhões de pessoas na rua, aí o jogo muda. Nós tiramos a questão do poder, nós tiramos o poder do aparelho do Estado e colocamos ela na rua. E aí o que vai acontecer? E aí, assim, só pegando carona com o Márcio, é isso, né? Qual que foi a consequência desse conluio que se armou, né? Do ponto de vista da correlação de forças no país? Foi o fim das leis trabalhistas, né? No Equador agora está se discutindo isso, que eles deram um golpe lá também. A Previdência, no aspecto ambiental, uma destruição total da proteção ambiental do país. E por aí vai, né? Se for pegar todas as áreas... Porte de armas, se for pegar todas as áreas mais importantes, assim, do país, todas elas tá ladeira abaixo. Então, se conseguir demonstrar, né? Se as pessoas tomarem pé de que todo esse trama foi para isso, e a consequência foi isso, porque a consequência não foi melhorar o país. O que esses caras falavam, o Moro e tal, que eles queriam passar o Brasil a limpo, que eles iam acabar, melhorar o país. E o que ficou do país? Hoje você vê aumento do desemprego, aumento da fome, matéria do New York Times agora, excelente matéria, falando que 28 milhões de brasileiros deixaram de ter acesso à saúde por causa da retirada dos mais médicos. Ou seja, ponto de vista social é a corrosão. Esses caras estão corroendo, como se fossem ratos, o que restava de proteção social no país. Então esses caras fizeram todas essas ilegalidades para isso. O Moro fez tudo isso para isso, para o pobre e para o trabalhador sofrer na pele todas essas consequências. E, Patrick, eu olhando as narrativas de quem conta de fora a nossa história, tipo New York Times, as outras mídias, eles entraram na questão do vazamento pelo viés da eleição. Principalmente da eleição. Sim. Porque... Pela interdição do Lula. Isso, pela interdição do Lula, porque no caso foi um desgaste democrático. Não se estava nem se falando só da prisão do Lula ou da Lava Jato, mas de uma democracia de um país. Sim. E aqui não foi essa narrativa que a gente viu na mídia. Não, a narrativa, as pessoas elas estão tão imersas nesse caos que a gente não está conseguindo ver o que vai acontecer. E no caso, pensando aqui, pelo que a gente experienciou nessa mesa hoje, falando da minha perspectiva pessoal, quando a gente escutou essa narrativa do Luiz Fux, que a gente não sabia dessa noite, era pra gente estar dando pulos de alegria, igual a gente abriu o programa, né? A gente abriu o programa animado, mas não é fator de animação nenhuma. Isso mostra a corrosão do país no seu extremo. E eu queria lembrar que o papel de cada um aqui, e lembrar que dia 14 tem manifestação.
Eu acho que é o que o Márcio falou, né? Eu acho que pra virar o jogo, pra mudar a narrativa e conseguir, por exemplo, inclusive mostrar como o rumo do país está sendo ditado por pessoas que estão em conluio, mancomunadas e que não querem o bem da população geral, é isso, é culpar a rua, é rua. Eu acho que nem a gente terminou o programa da educação chamando pros atos do dia 15, né, com a professora Elisete. O negócio é, gente, dia 14 é greve geral. Quantas vezes a gente falou que a Constituição tá suspensa? Pois é. Agora a gente tem tudo na mão. A faca e o queijo. A faca e o queijo na mão. É só sair na rua. Exatamente. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Bom, gente, provavelmente mais capítulos dessa novela toda se seguem, mas foi muito bom estar aqui com vocês hoje, comentar um pouquinho dessas notícias quentes que estão saindo, para entender um pouquinho qual que é o nosso papel. Então, eu queria agradecer Margarete, Patrick e Márcio por estarem aqui com a gente, colaborando mais uma vez com o podcast. Margarete, quer fazer a chamada pro dia 14? Ô, gente, na rua, querida. Eu sempre encontro ela nos atos. Ela é a que eu mais encontro, gente. Bom, pegando carona no Moro, gente, todo mundo com seus contatinhos aí, vamos mandar aí mensagem, convidar o amigo, telefonar e chamar todo mundo pro dia 14. Tá na hora da gente recuperar as rédeas da história do país que é nossa e que foi roubada. Então, dia 14, todo mundo na rua, greve geral. É isso aí, pessoal. Dia 14, exercendo o mais sagrado direito que o povo tem, que é o direito de resistência. Contra os russos. Contra os russos. Na resistência. Não, é isso mesmo, ó. Quem ouviu o podcast tem que ir pra rua, greve geral, 16 horas no vão do MASP. Aqui em São Paulo, mas aqui no Brasil todo vai ter em outros pontos, né? O Brasil inteiro vai parar. Gente, queria agradecer de novo aqui meu companheiro André, nosso apresentador maravilhoso. Opa, lindo. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, gente. Continuem mandando sugestões. Se quiserem conversar com a gente, pode ser a redação@justificando.com ou manda lá no Twitter, que a gente tá acompanhando o que vocês enviam. Obrigada de novo ao pessoal da Rádio Brasil Atual, Sindicato dos Bancários, Crivella Advogados. É nóis, queridos ouvintes. Continuem acompanhando a gente semanalmente, todas as quintas às 18. Spotify, YouTube, todas as mídias. Assina aí, vamos lá. E na rua, hein? Se inscreve, né? A gente acho que quase nunca pede pra eles se inscreverem. Mas é isso aí. Se inscreve, gente. Valeu. Se inscreve aí pra seguir a gente. Beijo.